Bom, então a gente vai começar a revisãozinha aqui sobre potência, tá? Você vai fazer uma prova sobre potência e o que você precisa saber. Presta bastante atenção. Se tiver alguma dúvida, se surgir alguma dúvida durante a minha fala, coloca aqui nos comentários, tá bom? Então a aula de hoje é sobre uma revisão, né? Sobre potência. Bom, vamos partir da seguinte ideia. Nós temos. Nós acabamos de criar um grupo no WhatsApp, tá bom? E esse grupo tem a gente e mais 3 pessoas, tá? Então você é o dono, é o administrador desse grupo e você incluiu mais 3 pessoas. O objetivo é passar uma mensagem e cada uma dessas pessoas vai ter que passar a mesma mensagem para mais 3 pessoas. E essas 3 pessoas para mais 3 pessoas e mais 3 pessoas e assim sucessivamente. Vamos entender aqui, ó. Então, nós temos aqui no primeiro caso, nós temos o primeiro celular, né? Nós vamos mandar a mensagem para uma, para duas, para 3 pessoas. Então, vamos colocar aqui como primeira etapa. Vou desenhar como uma bolinha, tá bom? 1, 2, 3. Aqui, nessa primeira etapa, nós temos 3 pessoas envolvidas. Na primeira etapa, eu não estou levando em consideração quem foi o primeiro a mandar essa mensagem, tá? Na primeira etapa. Depois, na segunda etapa, cada uma dessas 3 pessoas vai mandar essa mensagem para mais 3 pessoas. Então, segunda etapa, nós temos 1, 2, 3. Aqui, essa pessoa também vai mandar para uma, para duas, para 3 pessoas. Essa aqui também, ó, para uma, para duas e para 3 pessoas. Na segunda etapa, nós temos 3 mais 3, 6, com mais 3, 9 pessoas envolvidas. Combinado? Na terceira etapa, nós vamos ter cada uma dessas pessoas que estão na segunda etapa vão mandar para mais 3 pessoas. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você concorda comigo que vai ficar muito difícil de representar isso aqui? Vai ficar uma poluição danada aqui. Então a gente vai pensar da seguinte forma: nessa primeira etapa aqui desse estudo, dessa análise que a gente está fazendo, nós temos 3 pessoas envolvidas. Na segunda etapa, cada uma dessas 3 pessoas envia essa mensagem para mais 3 pessoas. Então eu tenho 3 vezes 3. E 3 vezes 3 é quanto? 9. Na terceira etapa, cada uma dessas 9 pessoas, ou seja, o 3 vezes 3, que é 9, vai mandar essa mensagem para mais 3 pessoas. Então eu vou multiplicar por 3 mais uma vez. Combinado? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Na quarta etapa, nós vamos ter 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Ok? Então aqui o resultado, 81. Perceba que nós estamos multiplicando por 3, porque afinal são 3 mensagens para 3 pessoas que cada um vai ter que enviar, né, essa mensagem inicial. Ou seja, sempre multiplicando por 3. Na quinta etapa, é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 e vezes 3. Nós podemos representar isso aqui com potências. O que é esse 3? É 3 elevado a 1. O 1, essa potência aqui, essa base, ela só aparece uma vez. Então, nós vamos colocar esse expoente 1. Quantas vezes o número 3 aparece aqui, ó? 2 vezes, não é? Então, é um 3 elevado a 2.
O que significa 3 elevado a 2? É 3 vezes 3. E aqui, quantas vezes o número 3 aparece? Ele aparece 3 vezes, então é 3 elevado a 3. 3 ao cubo. E quantas vezes o número 3 aparece aqui? 1, 2, 3, 4 vezes. Então, eu vou ter 3 elevado à quarta. A potência, então, trabalhar com potências é trabalhar com esses números na forma de base e um expoente ali em cima. O expoente representa a quantidade de vezes, quantas vezes aquele número aparece na multiplicação. Aqui esse número 3 apareceu uma vez, aqui esse número 3 apareceu 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes e assim sucessivamente. Vamos falar um pouco, vamos analisar agora o que a gente tem dentro de uma potência. Como que eu consigo configurar e quais são os elementos que nós conseguimos visualizar em uma potência? Bom, então aqui a gente tem desenho, digamos assim, né, do que é essa potência. Esse número 3, assim como todo número que está nessa posição, nesse assunto de potência, ele representa a base. Então, aqui nós temos a base. Combinado? Esse número 4, que está aqui em cima, ó, menorzinho, está na parte de cima. Ele representa o expoente. Expoente. E esse número 81 representa a nossa potência. Combinado? Essa base é o número que se repete. Então, qual é o número, qual é a expressão matemática que vai representar essa potência para a gente? Eu vou repetir o número 3 4 vezes. Fica assim, ó. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Então, a 81 é a potência dessa base, desse expoente. Tudo bem? Toma bastante cuidado, você não pode confundir. 3 elevado a 4 é 3 vezes 4. Não é. Por quê? Porque a quantidade, esse 4 representa a quantidade de vezes que esse número 3 se repete. Vamos para um outro exemplo. Então, vamos lá. Nesse outro exemplo, nós temos 5 elevado a 3 é igual a 125. A gente pode ler também da seguinte forma. 5 ao cubo é igual a 125. Quando a base está elevado a 2, a gente pode falar que está elevado ao quadrado. E quando a base está elevada a 3, a gente pode falar que está elevado ao cubo. Então, aqui, 5 elevado ao cubo é igual a 125. Esse 5 é a nossa base. O 3 é o nosso expoente. E o 125 é a nossa potência. Combinado? E o que isso significa? Significa que esse número 5 se repete 3 vezes. Olha o expoente, quando o expoente é 3, significa que o número da base se repete 3 vezes. 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Tudo bem? Então, a base se repete e o expoente representa a quantidade de vezes que essa base vai aparecer nessa multiplicação, tá bom? Vamos resolver alguns exercícios envolvendo potências. Nesse caso, nesses 3 casos, nós temos multiplicações e nós vamos colocar o resultado e representar na forma de potência. Tudo bem? Então vamos lá. 4 vezes 4 dá 16. E 16 vezes 4, 64. Então, 4 vezes 4 vezes 4 é igual a 64. Que na forma de potência, olha só que legal que fica. A base é o número que se repete, é o 4. Então, vamos colocar o número 4 aqui.
Quantas vezes o número 4 se repete? 1, 2, 3. Então, nós temos 4 elevado a 3, ou elevado ao cubo, é igual a 64. Tudo bem? No segundo caso, o número que se repete é o número 2. Vamos fazer o resultado primeiro, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Que na forma de potência, nós temos o número 2, que é o número que se repete. E quantas vezes ele se repete? 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, nós temos 2 elevado a 5, que é igual a 32. Beleza? Nesse último caso, a base vai ser 8. E 8 vezes 8 é igual a 64. Qual é o número que se repete? O número que se repete é o número 8. Quantas vezes ele se repete? 2 vezes. Então, 8 vezes 8 é igual a 64. Mas é a mesma coisa que 8 elevado ao quadrado, ou seja, 8 vezes 8. Tudo bem? Bom, nesse outro caso, o outro tipo de exercício, mas falando sobre o mesmo assunto, o mesmo conceito, né? Nós temos 3 elevado à quinta. A base, ou seja, o número 3, é aquele número que vai se repetir. Quantas vezes ele vai se repetir? 5 vezes. Então, nós temos 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3 e vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. E 81 vezes 3, 243. Tudo bem? Último exemplo, 10 elevado à quarta. O 10 é a base, então é o número que vai se repetir. E ele vai se repetir 4 vezes. Opa! Vezes 10, vezes 10. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. 1000 vezes 10, 10.000. Ou seja, 10 elevado à quarta é igual a 10.000. A potência é muito importante para a gente trabalhar com números muito grandes e até mesmo é uma parte muito importante do próximo assunto que a gente também vai revisar, que é a raiz quadrada. Tudo bem?